Boa noite, gente. Vamos chegando. É daqui a 5 minutinhos ainda, tá? Só entrei para pôr um pouquinho de música pra gente entrar no clima já. Boa noite, vai chegando. Hoje a gente vai falar um pouquinho de brincadeira. Brincadeira. Parece um tema de brincadeira, mas é muito sério. E aí eu tô aguardando daqui a pouquinho os convidados chegando. Vamos entrando, gente. Oi, oi, eu tô entrando aqui, tô vendo vocês. Esperando. Tá dando pra ouvir bem a música? Aí um pouquinho de música, a gente esperando os convidados, esperando vocês entrarem. Oi, Nina, tudo bom? Boa noite, Sinara, boa noite. Vamos lá, vamos chamando o pessoal para entrar aí também. Aproveita esse aviãozinho que tem aí embaixo, já vai avisando para as pessoas que a gente já está entrando aí. Já já vão chegar os convidados da gente, tem mais 3 minutinhos. Olha lá, mais musiquinha, já já. Boa noite, gente. Vendo. Estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir direitinho? Muito bom, muito bom. A Luísa para entrar aqui com a gente. Esperando ela entrar aqui. Oi, oi, quase. Não estou enxergando. Será que sou eu? Será que é você? Eu estou aqui. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu só não sei se eu estou te vendo. Não estou te vendo. E agora? Será? Eu estou te vendo e estou te ouvindo, mas não estou me vendo também. Isso, eu também não estou te vendo. Então deve ter alguma coisa aí. Você tentou virar a câmera? Aí, oi, tudo bem? E aí, como é que Ai, você que está? prazer estar aqui falando com você. Muito bom. Então deixa eu começar com algumas apresentações aqui, né? Estou esperando aqui, agora a gente parou um pouquinho a música. Estamos esperando o outro convidado. Estou esperando ele entrar. Bom, então aqui, ó. Tempo difícil, pandemia, todo mundo sofrendo muito e até meio desanimado em relação a. Opa, pediatria integral. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar o. Pronto, o Daniel está aqui. Já chamei, vamos ver se chega. Vamos ver se chega. Bom, então vamos lá. Olha só, diretamente do Rio de Janeiro.
Então, deixa eu fazer primeiro aqui as apresentações, gente. Primeiro, diretamente da Espanha, a gente tem aqui a Luísa Menezes. Eu brinquei com ela hoje que ela é uma pediatra pernambuñola, porque ela é de Pernambuco e agora é espanhola, né? Já era de lá, veio para cá. Tem um IG delicioso, que é o Infância Fora da Caixa, onde ela fala de muita coisa importante, muita coisa séria. E outro prazer enorme com o Daniel Becker, que é pediatra, Rio de Janeiro. E se a gente conhece a mãe natureza, o Daniel é o pai natureza. Né? Eu não consigo imaginar outra forma melhor de apresentar, além de serem dois queridos, dois grandes amigos. O Daniel com o Insta Pediatria Integral BR. E fiquei muito feliz de ter vocês dois aqui hoje para a gente poder conversar sobre esse assunto que é extremamente sério e extremamente importante, mais importante do que a gente pode costumeiramente imaginar, né? Então eu queria perguntar para vocês dois, para a gente começar, o que você chamaria hoje, ou como você colocaria, olha, uma pergunta muito simples, de brincar. O que é Começa aí, brincar? Luísa. Os espanholas primeiro. Pode falar, Luísa. Bem, falando um pouco mais tecnicamente, para a gente começar, eu diria que o brincar é realizar uma atividade lúdica, mas com o intuito de divertimento, com o intuito de realizar uma atividade de uma forma espontânea, mas com o intuito de se divertir. Bom, para começar tá bom. Daniel, e aí? Eu diria que brincar é uma linguagem que é parte da essência do humano. O ser humano, ele nasce na natureza e a natureza criou o brincar como uma forma de que a criança, o ser humano imaturo em desenvolvimento, pudesse se desenvolver com digamos assim, uma atividade própria da infância. Então, o brincar, isso não é uma opinião, é uma constatação a partir de muitos estudos e tal. Ele é a linguagem essencial da infância, né? É como a criança se expressa no mundo e ela é também a forma essencial de leitura do mundo, de aprendizado do mundo da infância, da criança. Então, a criança, ela se conhece, ela se reconhece, ela conhece o mundo brincando e ela se expressa no mundo brincando. Então, eu diria que é a atividade mais importante da infância. E a gente tem relegado ela, acho que a oportunidade dessa discussão é muito boa, né? E a oportunidade do curso que a gente está criando, Moisés, eu te agradeço pelo convite para a gente poder falar desse curso, a oportunidade que a gente está criando de discutir um tema que tem sido relegado a um plano secundário, mas que é essencial para a sobrevivência da infância, né? A Luísa outro dia colocou um post de uma frase minha que eu dizia que o brincar está sendo extinto e a infância está virando não um tempo de liberdade, de brincadeira, mas um tempo de construir currículo, né? A gente está substituindo o brincar livre na pracinha por aula de psicomotricidade. Isso é triste, porque isso não é como a criança nem vai ser feliz e também não vai aprender as habilidades que ela precisa. Depois a gente pode, mais adiante, né, eu e a Luísa podemos entrar nesse mundo das habilidades incríveis que a criança adquire brincando. Então, é isso. Eu fui buscar no dicionário para ter uma ideia do que é
a definição do dicionário de brincar, né? E achei algumas coisas interessantes, tem um monte, mas uma é assim: divertir-se com jogos infantis. Divertir-se fingindo exercer uma atividade, simular situações da vida real, e isso vem muito de encontro isso que o Daniel estava comentando, né? Que ela simulando as situações da vida real, ela se prepara para a vida real com as ferramentas que ela tem naquele momento. E isso é extremamente importante para a gente. Mover-se livremente, agitar-se, eu adorei, estava lá, tremelicar. Olha que coisa, há quanto tempo que vocês não tremelicam? Que não seja de raiva, né? É essa ideia que a gente tem a respeito do brincar. Eu vou colocar aqui uma pergunta bem antiga, né? Para a gente conversar um pouquinho. Brincadeira de menino e brincadeira de menina. Nós fomos criados dessa forma, né? A gente repassa isso, passa o tempo e a gente vê que isso ainda existe. Infelizmente, ainda existe. E nós estamos vivenciando isso nesse momento de discutir gênero, né? Conhece alguma, Daniel? Brincadeira de menino, brincadeira de menina? Moisés, a única brincadeira de menino e de menina que deve ser diferente é quando o menino brinca com o seu pinto e a menina brinca com a sua perereca, porque o resto pode ser tudo igual. Mas quem fala muito bem disso, e eu adorei alguns posts que eram... Ih, saiu. Poxa, ela vai voltar, ela vai voltar. Eu ia dizer justamente que a Luísa, ela tem uma fala de muita propriedade sobre isso, né? Vamos esperar ela voltar. Mas... Tá. Olha, a Amanda está aí também. Oi, Amanda. Beleza? Amanda, tudo bem. Então, pronto, chamei ela de novo. É isso. A brincadeira, a infância não tem que ter separações de gênero rígidas, né? A gente... ao contrário, né? Luiz, eu estava falando que você fala muito bem sobre esse assunto e você colocou um post, inclusive, agora, sobre diversidade de gênero maravilhoso, que eu amei. Então, convido todo mundo que está aqui a ler o post lá da Luísa. É o último, Luísa, você já colocou coisa nova hoje. Acho que ela está ainda com um problema de internet. Ela está com problema de conexão ali, hein? Está dando para ver pela rodinha, né? Enfim, adiantando essa questão, chega a ser um pouco perigoso a gente hoje, né, no mundo de hoje, fazer essas separações muito rígidas. Menino de azul, menino de rosa, menino com um carrinho, meninas com bonecas, né? É muito triste. Obrigado, Henrique. É muito triste que isto ainda exista, né? Mas esse negócio de chamar gente de país subdesenvolvido, né, acaba desse jeito, né? Você está lá na Espanha, não tem internet, aquele país que é muito precário, não tem tecnologia ainda, como no Brasil, né? Pois é. Mas é muito importante a gente poder, especialmente para os meninos, né? Eles poderem brincar, por exemplo, de bonecas, de cuidar, até para eles poderem exercer esse papel como cuidadores mais tarde. Eles só vão aprender a cuidar se eles cuidarem de uma boneca ou de um boneco, né? Luiz, agora vê se fica, por favor, tá? Não fica saindo. Pelo amor. Gente, eu estava caindo, mas eu estava conseguindo ouvir tudo que você estava falando e morrendo de rir das observações do Daniel. Então, conta agora aquilo que o Daniel falou do teu post só sobre... terminando, peraí, para as meninas, a ideia de que elas podem tudo, né? Que a gente tem visto isso muito sendo falado, né? Aqueles pais que ficam dizendo para as meninas you can everything em inglês e tal. É muito importante essa ideia, porque a menina ela é colocada nesse mundo muito patriarcal e machista, e ela realmente se sente limitada na sua atuação, na sua capacidade de intervenção no mundo, de estar no mundo. Ela tende a ser restrita a certos papéis, e esses papéis que a restringem dizem para ela que ela não pode ser astronauta, cientista, né? E a gente vê isso no mundo real. Agora, na pandemia, quantas vezes você falou nisso? Que os homens estavam publicando 1000 vezes mais que as mulheres,
Porque as mulheres estavam lá ocupadas com seus filhos. A Júlia Rocha, que é uma médica de família que atua muito bem, ela é pouco popular aqui no Instagram, é muito popular no Twitter e no Facebook. É uma mulher genial, Júlia Rocha. E ela escreveu um post assim muito marcante. Ela colocou assim: semana 1, atendo homem feliz, terminando o doutorado, exercendo, realizado profissionalmente, com uma vida boa, se exercitando, se cuidando. E semana 2, atendo mulher deprimida, em burnout, sufocada pelo home office, pelos filhos, não consegue perder, à beira de perder o emprego, não sei o que lá. Semana 3, descubro que são casados. Esse tipo de divisão de papéis, a gente não pode deixar que ele comece na infância, né? Porque isso começa na infância, quando a gente diz que o menino só pode brincar de boneca, de carrinho, e a menina só pode brincar de boneca. Fala, Luísa, você que é especialista nessa área. Não, acho que você falou muita coisa que você já sabe que eu gostaria de ter falado, você sabia que eu estava sem poder. Eu queria só completar dizendo que às vezes parece um pouco de besteira, né? A gente, mas espera aí, isso é mimimi. E não é. Estudos mostram que o podar a opção da criança de brincar do que quiser e segregar as brincadeiras por conta de gênero influencia diretamente na profissão que elas querem no futuro. Fizeram uma pesquisa com várias faixas etárias diferentes na escola, perguntavam o que queriam, e iam vendo que no decorrer, quando eles iam crescendo, eles iam deixando de dizer que queriam determinadas profissões, e quando isso era questionado, eles diziam, não, porque isso é uma profissão de homem. Isso, ser astronauta, não existe ser astronauta. Então, uma menina ser astronauta, isso não existe. Então, a gente vai perdendo essa capacidade de ser o que quiser por conta desse tipo de imposição. Então, não é mimimi não querer brincar, é que você está podando. Alguém perguntou, e como argumentar com o pai que não deixa a criança brincar do que quiser? Eu acho esse um excelente argumento. Você está podando ela de ser o que ela realmente quer ser no futuro. Você está limitando a felicidade dela e as escolhas. Quando a gente fala de brincar, e é engraçado, né? Eu me lembro de escola, a gente brincava no recreio. Era só no intervalo que a gente conseguia brincar. E hoje a gente vê as brincadeiras sendo introduzidas como forma de aprendizado. E a gente pode até dividir, e aí vocês falem, por favor, também sobre isso, na questão das brincadeiras estruturadas e as brincadeiras não estruturadas. Isso não é de hoje, né? Que talvez as pessoas não associem o nome à pessoa, né? Mas a gente tem isso há muito tempo. Eu até acho engraçado quando você fala de uma criança que está com sobrepeso e fala assim, precisa aumentar a atividade física dessa criança. É que você está pensando na brincadeira ou na atividade estruturada, porque a maior parte das crianças não estruturadas, a gente não consegue correr atrás delas, né? Você solta uma criança, aumentar uma atividade física é complicado isso numa criança de 2 anos, 4 anos, 7 anos, né? Então, brincadeira estruturada, brincadeira não estruturada, as duas são importantes. Fala, Lu. Eu acho importante falar o que você falou, inclusive no começo, de que o momento de brincar era só, ou e para muitas escolas, só o recreio. Eu acho que a gente já começa tendo pano para manga aí, porque isso é ignorância. Quando a gente acha que as crianças brincarem, terem aquele tempo de 40 minutos, ou 20, eu acho, de recreio, elas vão aprender muito mais. E isso é ignorância. Porque hoje se sabe que quando você está muito tempo fazendo uma atividade que exige uma atenção dirigida, você não consegue manter de forma satisfatória aquela capacidade cognitiva de absorção de tantas informações. Então, ter uma pausa, um relaxamento, um momento do que se chama gamificação, né? De uma atividade um pouco mais lúdica, faz com que o desempenho acadêmico melhore, se potencialize. Então, essa ideia de diminuir o recreio ou deixar de brincar só no recreio, isso você vai estar comprometendo o que a gente chama de restauração da atenção. Então, diminuir o tempo do brincar só compromete o conhecimento teórico, né? O conhecimento que a escola, que o Enem está preocupado.
Mas em relação à sua pergunta do estruturado e não estruturado, basicamente, para dar uma definição rápida, o estruturado é quando a gente quer que o brincar tenha um objetivo específico. Eu vou desenvolver com essa criança determinada habilidade, vou ensinar tal conhecimento. E o não estruturado é uma brincadeira sem regras. A criança vai desenvolver imaginação, ela vai desenvolver a própria criatividade, ela vai conduzir aquilo de uma forma não estruturada. Dando um exemplo, se eu dou para uma criança um violão, ela vai tocar, e vou promover isso, ela vai estar brincando de tocar um violão. Se eu dou uma caixa de sapato e eu digo a ela, isso é um instrumento, ela vai tocar sanfona, violão, piano, o que ela quiser. Então, eu não estou estruturando. E fazendo o link entre a sua pergunta anterior, uma antes da anterior e essa, quando a gente permite que a criança faça a própria brincadeira dela, a gente não estrutura, a gente está dando a ela todo o potencial do brincar. E às vezes os pais, eles não sabem muito bem como fazer isso. Então, quando o Daniel diz assim, as crianças têm aula de psicomotricidade em vez de ir para o parquinho, o pai está vendo ali aquele mercado concorrido, aquelas propagandas publicitárias de que a gente precisa ter. E ele fica achando que está dando para a criança o melhor que ele pode. E o melhor que ele pode é aquela aula estruturada. Sem entender que o não estruturado, além de mais barato, é mais saudável. E é não estruturado. A criança vai fazer subir numa árvore, subir num brinquedo. Isso é tão importante quanto o que ela vai conseguir aprender nessa aula de psicomotricidade que ela vai, só que de uma forma muito mais estruturada. E no não estruturado, além das habilidades motoras que o pai pagou caro para ela ir, ela vai poder respirar o ar puro, vai poder estar em contato com a terra, vai socializar de uma maneira não estruturada, muito mais benéfica e integral para o desenvolvimento dela. Tem uma coisa Daniel, eu também... vou te dar um complemento para você responder a tua parte, tá? Pé no chão, pé na terra, natureza, ar livre, no brincar estruturado e o não estruturado. Antes eu quero saber por que Daniel estava rindo. Eu falando, Daniel estava rindo aqui. Não, eu estava rindo porque a Bárbara aqui nos comentários falou por isso que minhas panelas fazem tanto sucesso enquanto você falava. É isso aí. Você vê como é que a idade faz diferença, né, Moisés? A Luísa se lembra da pergunta anterior à última. Eu não lembro nem da última. É brincadeira estruturada e não estruturada, com pé no chão, pé na terra, grama, natureza, chuva. Né? Só assim, antes de falar da questão da natureza e do brincar estruturado e não estruturado, importante a gente lembrar o seguinte, o Peter Gray, né, que é esse PhD de educação, psicólogo, que estuda o brincar há muitos anos, ele tem uma teoria muito potente assim, de que o declínio do brincar nos últimos 60, 70 anos, ele tem uma correspondência perfeita e ele consegue isolar outras variáveis, uma correspondência muito boa com o aumento da doença mental, né, dos distúrbios mentais da infância, desde o TDAH, depressão, o TOD, enfim, todos os tipos de distúrbios psiquiátricos, especialmente esses que são medicalizados hoje em dia com muita facilidade, né? Então ele traça uma correspondência entre esses dois elementos. E ele fala entre essas duas dimensões aí, saúde mental versus o brincar. E ele fala de uma coisa muito interessante. Essa visão, que é de 2015, ele começou a falar disso, foi confirmado em 2013. Em 2018, a Academia Americana de Pediatria publica aquele paper de revisão super forte, assim, né? Prescrevendo o brincar, né? Assim, dizendo para os pediatras, vocês devem prescrever o brincar, porque o brincar é um antídoto para o estresse tóxico vivido pela infância. Então, a infância hoje vive muitas possibilidades de estresse tóxico, desde o abuso, o abuso em casa de castigos e violência, que é tão comum, muito mais comum do que a gente pode imaginar ou perceber no dia a dia, até esse excesso de treinamento, né?
Então, a criança que não brinca se estressa e num nível de toxicidade que isso prejudica o desenvolvimento cerebral, porque estresse tóxico vai levar a consequências de perda de conexão, perda de sinapses, perda de desenvolvimento cognitivo, afetivo, e que vão se refletir também em doenças lá na frente. Então, uma criança feliz que brinca hoje, que brinca bastante, é uma criança que vai ser um adolescente mais feliz, né? E não um adolescente que fica se cortando e deprimido na cama, e um adulto mais feliz, que a gente vai reduzir aí o uso de antidepressivos, né? O brincar ele tem uma importância para a humanidade gigantesca, né? A gente precisa preservar ele como se fosse uma joia mesmo. Então, em relação ao brincar estruturado, ele pode ser muito útil, porque como brincar é a linguagem da criança, quando uma escola usa o brincar como forma de aprendizado, o aprendizado vai disparar. A Luísa abordou a questão do aprendizado, do brincar no intervalo, que é muito importante, porque o brincar desestressa. Por isso, a Finlândia, por exemplo, eles têm intervalos, acho que de 10 ou 15 minutos entre cada aula, não é um por dia, não. Aqui é um por dia de 20 minutos, quer dizer, a criança fica 15 na fila da cantina, 5 no WhatsApp e Que é o volta para a lanche, sala. né? Oi? Isso, é o lanche. É o lanche. 15 minutos na fila da cantina, 5 minutos no WhatsApp, e na fila da cantina ela já está no WhatsApp, né? Porque hoje em dia, com 8 anos, já vai de telefone para a escola, e aí acabou o recreio, quer dizer, não brincou, não pulou, não fez pique-pega. A gente fica nessa nostalgia de antigamente. Ô, Carol. Carol tomou Pfizer hoje, Luiz, olha que beleza. Opa! Privilégio. Então a gente fica nessa obsessão de ensinar, 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 e as crianças acabam estressadas, né? Agora eu me perdi. O brincar estruturado. Então, o brincar com um objetivo pedagógico, ele pode ser muito útil, porque a criança vai aprender muito bem. Agora, a escola também tem que oferecer para a criança o brincar livre, que é o brincar do recreio, que deveria, inclusive, ter tempo para brincar livre, sem orientação de adulto, só supervisão à distância. Porque o brincar livre é uma maneira fundamental de desenvolver habilidade. E a criança, na escola, muitas vezes, é o único lugar onde ela encontra os amigos. Hoje em dia, cada vez menos se encontra outras crianças no dia a dia, só na escola. Então, você permitir que as crianças organizem seus jogos, especialmente os mais velhos, a partir de 5, 6, a partir do Fundamental 1, então, isso é essencial. O que acontece? Se ela não tem recreio, ela está sempre sob supervisão de adultos, como é que ela vai, por exemplo, aprender a negociar, aprender a resolver um problema em conjunto, aprender a se expressar, aprender a se colocar, isso eu não quero, isso aqui dá, não sei o que, então como é que vai ser? Quer dizer, esse tipo de habilidade de comunicação, habilidades executivas, você conseguir colaborar, trabalhar em grupo, isso são fundamentais. E para isso você tem que estar brincando livremente em conjunto com outras crianças. Então, aliás, a natureza, se você vê os povos primitivos, os índios brincam juntos livremente, os adultos ficam só olhando de longe, e eles aprendem a dançar, os rituais, a cozinhar, a caçar e a pescar, que são as grandes atividades dos índios, brincando em conjunto, sem as outras personalidades. Eles observam os adultos durante as atividades habituais e depois vão brincar sozinhos, vão aprender brincando. Pergunta de momento atual. Home office, homeschooling e brincar. Como é que a gente consegue coordenar isso nesse momento difícil? Né? Sim, nós podemos sair, devemos sair com as crianças, sim. Adultos de máscara, com distanciamento social, em espaços abertos. Como é que a gente consegue, e obviamente, como o Daniel colocou no início, essa sobrecarga cai principalmente nas costas da mulher, que trabalha, que faz um home office, tem que ficar, né? Imagina, com a criança no homeschooling, e eu me assustei quando
a história do homeschooling começou, quando começou a se fazer o híbrido, aulas de 2 horas ou 30 minutos, 5 vezes por dia, para criança de 4, 5 anos de idade. Como é que você põe com velcro a criança, você gruda ela na frente do computador, né? Como é que junta isso? Como é que a gente pode aproveitar, então, esse tempo de pandemia e estabelecer o brincar estruturado ou não estruturado? Eu acho que a primeira coisa é deixar muito claro para os pais e para os cuidadores em geral sobre os competidores do brincar, né? Que o principal dele é a tela. Então, essa família super sobrecarregada, o que foi, sem rede de apoio, sem a escola, o que foi que aconteceu? Teve que usar a tela. E nós, profissionais e orientadores parentais, a gente não levantou essa bandeira lá atrás, porque a gente também não adivinhava quanto tempo ia durar, de que é muito mais difícil você tirar a tela depois que você já abriu a porteira e já está 8 horas por dia mesmo de tela em casa. É muito mais difícil tirar do que você conseguir encontrar alternativas durante o processo para que eles se ocupem, brinquem sem a tela. Diante da tela, a criança não brinca, ela está hipnotizada, ela está aqui, todo aquele estímulo que ela está sendo exposta está competindo com o que ela estaria fazendo caso estivesse brincando. É impossível você querer que uma criança ache mais interessante, a curto prazo, um brinquedo não eletrônico, um brinquedo de madeira, um livro, do que uma televisão. Então, o que aconteceu foi um excesso enorme de tela. O que é que a gente pode fazer agora, que a gente já viu, inclusive vários estudos mostram, né, que teve esse boom aí do excesso de tela e das consequências associadas ao excesso de tela. O que é que a gente pode fazer? Tentar achar um caminho do meio. A gente imaginar que essas famílias vão conseguir deixar a tela no tempo indicado para a faixa etária é impossível. Mas a gente tem que explicar que, estando com essas crianças, brincando, estimulando, fazendo o que o Dr. Daniel prescreve muito, que é o dízimo, você pagando, ele vai falar, você fazendo seu dízimo com sua família, você tem uma coisa que a disciplina positiva chama de tempo de qualidade. Então, você brincando com aquela criança insistentemente, de verdade, sem estar fazendo o FUB, né, que é você olhando o seu celular enquanto está fazendo aquilo e tal. Você brincando de forma inteira com a criança, ela possivelmente depois vai achar aquela atividade interessante. Ela vai brincar, ela vai conseguir depois estar brincando só, estar elaborando as próprias brincadeiras. Então, eu acho que em tempos de pandemia, o papel da gente é orientar essas famílias de que as telas trazem muito mais malefícios do que benefícios e que a gente precisa estar ativo nesse processo de brincadeira, inclusive para ensinar eles a depois brincarem sozinhos. É isso. Fala, Daniel. Eu vou completar aqui, mas antes de completar eu quero chutar aquela bola que você rolou para mim, que é a minha bola preferida, e eu acabei não falando. Fiquei falando do brincar estruturado, não estruturado, e acabei não falando, né? Brincar na natureza. Eu não sou papai natureza, não, tá? Eu sou doutor natureza, eu já gostei desse apelido que a Luísa me deu, já assumi ele completamente. Daqui a pouco eu vou ter que botar na hashtag aí para me tornar mais conhecido como doutor natureza. Esse apelido eu gosto mesmo. Eu acho que... Eu acho não. A natureza e o brincar são, respectivamente, o território e a linguagem da criança. Então, nada melhor do que você exercer a sua linguagem no seu território, né? E a natureza, ela oferece, né, naquele brincar não estruturado que a gente estava falando, ela oferece uma série de recursos que o brincar em casa ou brincar na escola não oferece. Uma delas, assim, o brincar em casa vai ter digamos assim, um elenco limitado de materiais, né? Como uma mãe que está nos assistindo e falou das panelas, vai ter panela, vai ter colher de pau, vai ter caixa de papelão, vai ter os brinquedos, vai ter as almofadas, vai ter os bonecos, vai ter o cabelo do pai, os pais que têm cabelo, né? Mas enfim. Mas existe um número
limitado, digamos assim, de recursos. Na natureza, o número é ilimitado. Né? Você bota a criança num lugar um pouquinho mais selvagem, não uma pracinha. Leva aqui no Rio, por exemplo, o Parque Lage, que é um lugar que é um pouco caótico, até porque ele é meio mal cuidado. Então, acaba sendo, sabe, tem grama, não tem grama, tem arbusto, tem tronco, tem barranco, tem tudo irregular, é tudo cheio, é tudo natural. Né? Como a natureza é em si, a criança fica no encantamento. Ela fica, a natureza, ela estimula exatamente, talvez uma das coisas mais importantes que o brincar também estimula, que é a busca da descoberta, que é a curiosidade. Né? Aquela criança que é um cientista, ela fica horas ali olhando as formiguinhas passando, com as folhinhas, carregando as folhinhas e vai atrás e vai ver, depois a folhinha cai no rio, no riachinho, e ela vê a folhinha, para onde ela vai, ela fica correndo atrás. E esse tipo de exploração, que é um tipo de brincar sozinho, inclusive, é um brincar com o mundo. Ela está ali brincando de descobrir, brincando de entender como é que o mundo funciona. Isso é fascinante, isso é maravilhoso. Né? Vocês dois devem ter memórias afetivas de momentos como esse. E as crianças estão muito privadas desse privilégio hoje. Eu queria fazer uma pergunta aqui para quem está nos assistindo. Eu queria que vocês colocassem nos comentários. Em média, pessoal, coloque um número, só um númerozinho no comentário. Em média, quantas horas o seu filho ou a sua filha passa ao ar livre por dia? Vamos ver durante a semana, sem contar fim de semana. Ao ar livre, fazendo qualquer coisa ao ar livre. Nem que seja ir da casa até a aula de natação. Coloca quantas horas por dia ela passa ao ar livre. Se for de 0 a 1, coloca 0. Se for 1, coloca 1, mais de 1, 2, 3, 4. Pode colocar 0, inclusive, tá? Ó, já tem gente respondendo. 0, 2, 3, 1. Né? O número de... Estou achando até demais, porque 2 horas por dia, 3 horas por dia ao ar livre, todos os dias, é exceção. É exceção. É porque talvez as pessoas que estão aqui... Ela mora numa casa que tem quintal. Exatamente, pode ser que tenha gente com casa, né? Pode ser que tenha gente com casa, é outra coisa. Mas a grande maioria das crianças passa de 0 a 1 hora. Né? Passa muito pouco tempo ao ar livre. E a gente tem que lembrar, os presidiários têm direito a 2 horas por dia. Né? Esse número às vezes choca. Né? As crianças não estão tendo esse direito que os presidiários têm. Olha, tem várias pessoas agora perguntando 0, 1, 0, 1. 2, 3. Então, assim, esse é um antídoto muito bom também para esse outro tema da pergunta anterior, que é a questão da tela. Né? A gente sabe da dificuldade que é na pandemia a gente levar as crianças para fora, perdemos redes de apoio, perdemos serviço doméstico, quem tinha, durante muito tempo. Então, tudo ficou um pouco mais difícil. Já era difícil, ficou um pouco mais difícil, ou muito mais difícil. Mas um esforço para a gente caminhar 1 hora na rua, uma coisa que faz bem para a gente, levar até uma praça e dar uma mexida no corpo, vai te fazer bem para caramba para o adulto e vai fazer um bem enorme para a criança. Deixar ela brincar livre um pouquinho numa pracinha, desde a hora que ela engatinha até a hora que ela já está com pré-adolescente ou adolescente, inclusive, vai fazer muito, muito bem em todos os sentidos. Bom, eu vou tocar num outro assunto que é extremamente delicado e fala meio contra a gente mesmo, né? Foi o que eu fiz na chamada da live. A gente tem 10.000 horas aula de faculdade de medicina. 15 horas são de nutrição. Então, você imagina aleitamento materno dentro dessas 15 horas, é quase nada. E aula de brincar? Quando a gente fala em estudo de desenvolvimento, tanto na faculdade quanto na residência de pediatria, o que a gente trabalha é com performance. Quando senta, quando anda, quando fala, quando desfralda, quando desmama, é essa questão do desenvolvimento. Quanto falta para o pediatra e por que é tão importante para o pediatra, e a Academia Americana de Pediatria fez
esse documento tão pesado para que os pediatras prescrevam brincar. E nós, pediatras, nesse meio do caminho, a sensação que eu tenho é que a nossa formação foi em técnico de saúde. Nós somos ótimos técnicos. Técnico de doença, Moisés. Verdade, obrigado. Principalmente técnico de doença, verdade. Técnico de doença. E a parte humana, a parte de convívio, a parte social, ela, quem sabe hoje, esteja sendo um pouquinho mais abordada. Mas e aí? O que o pediatra pode, o que a gente pode incluir o pediatra? E aí vai o gancho para vocês falarem desse curso incrível que vocês estão fazendo, montando, criando. Né, Luísa? Manda aí. Moisés, eu acho que eu estava com vontade de responder sua pergunta assim que eu entrei, essa pergunta. Porque na hora que Daniel entrou na live, vocês podem checar o começo, vocês vão ver que eu estou extremamente emocionada. Eu só queria que vocês não falassem comigo para eu não precisar falar naquela hora. Porque eu comecei a live extremamente emocionada de ter um espaço para falar com duas pessoas que eu admiro tanto sobre o brincar. Eu lembro perfeitamente quando eu assisti o filme, o documentário, que prescrevo para todo mundo, que é Tarja Branca, que é sobre o resgate do brincar. E eu lembro que eu assisti aquele documentário completamente impactada e eu pensava, como é que eu, pediatra, vou conseguir aplicar isso na minha prática se eu nunca ouvi falar disso na faculdade, se eu nunca ouvi falar disso na residência, se os meus colegas não consomem esse tipo de conteúdo? Eu vou ser louca. Não por acaso eu tenho um Instagram que é fora da caixa, porque eu sou fora da casinha nesse sentido. Eu me sentia uma ovelha negra. E recentemente eu falei isso num post que eu fiz para agradecer a participação do Daniel no curso, que quando eu vi Daniel falando no TED dele, criança já para fora, eu disse, gente, tem alguém que entende isso. Tem alguém que está fazendo isso, que está nessa caminhada. Eu não estou só, eu não sou ovelha negra. A gente precisa falar sobre isso. E a partir do momento que eu entendi aonde eu queria chegar e eu vi que eu não estava só, eu fui abençoada, assim, tive o privilégio de entender que muitas outras pessoas começavam a enxergar isso, que para mim lá atrás era assim, nossa, eu vou ser a pediatra louca, então, de estar prescrevendo isso. E de repente não, de repente a Academia Americana de Pediatria me dá aquele presente que foi um documento dizendo, você tem que prescrever isso. Então eu passei a dizer, gente, estão vendo, né? Estão vendo porque a gente precisa falar disso. Então, para mim, o brincar veio com essa necessidade, eu muito cedo na minha formação paralela, né? Na formação, de fato, eu não tinha nenhum tipo de instrução nesse sentido. Mas a formação que a gente vai fazendo pelas beiradas, eu já entendi essa necessidade, tenho muita gratidão de ter cruzado o caminho de pessoas como vocês e entender que eu não estava só. E chegou um momento em que eu disse, gente, a gente tem que dizer isso a outros formadores de opinião, a educadores, a profissionais de saúde, profissionais que lidam com a educação, a cuidadores. A gente tem que dizer isso, porque eu via o quanto os pais estavam investindo tempo e dinheiro, achando que estavam dando o melhor para os filhos, quando, na verdade, eles estavam deixando de estar com os filhos, brincando do que realmente importa. Então, muita gente pergunta, por que esse curso não é para os pais? Eu acho porque quando ele nasceu, a essência dele não era ensinar os pais, era ensinar quem pode ensinar os pais. Dessa forma, eu acho que a gente pode ir muito mais longe. O que não quer dizer que pais não possam se inscrever, né? Quer dizer, quem quiser sim. entender melhor o brincar e entender, desvendar os seus mistérios e saber como aplicar o brincar na vida das crianças, está convidadíssimo para fazer o curso, né, Luísa? Mas, bom, a Luísa tem essa coisa, né? É muito legal estar assim, lado a lado com ela, Moisés em cima, nós dois embaixo. A Luísa eu tenho uma afinidade muito profunda com ela. Eu descobri ela, dei uma maratonada no perfil. Eu não lembro se eu falei com ela primeiro ou ela falou comigo primeiro, mas foi um encontro assim de fraternidade
de muita afinidade. Depois ela ficou brincando comigo, fraternidade nada, você tem idade para ser meu pai, tá certíssimo. Né? Mas a gente Ela foi tem muito uma... gentil, tá? Isso, ela foi bem direta, sim, foi bem direta. Mas a minha filha tem um pouco menos, é um pouco mais nova que ela, eu tive filho tarde. Mas a gente tem uma afinidade muito profunda de visão e estou sempre repostando as coisas que ela escreve. E tem uma outra coisa que a gente tem em comum, que é essa sensibilidade. Né? Nós dois choramos com o comercial de margarina. Eu Então, aqui, vejo... você falando, já tô chorando. Estou dizendo, ela é um pouquinho pior do que eu. Talvez por ser mais nova, eu já estou um pouco mais com a pele um pouco mais curtida, mas eu vejo um filme de ação daquele de porrada, no final, quando o herói consegue voltar para sua mulher, eu começo a chorar desbragadamente. No Rambo eu choro, qualquer coisa eu choro. Então, essa sensibilidade, acho que tem tudo a ver com essa nossa afinidade. Né? É uma sensibilidade que tem a ver com essa busca de utopias, né? Da criança brincando, da natureza. Né? São sempre... e ainda pernambucana também, tem a ver. A minha mulher é pernambucana, como a Luísa. E a questão do... O que você tinha perguntado originalmente? Eu fiz essa digressão, acabou que eu esqueci A história do pediatra participar sim, disso, sim, né? sim, sim, Qual a boa. importância da gente participar disso? Alguém lembrou uma frase, Ana Cristina, que lembrou uma frase interessante. O brincar é o trabalho da criança. É uma frase de Montessori, né? Muito, muito legal. Da Montessori, desculpe. A pediatria, a formação pediátrica, a formação médica, de forma geral, eu posso dizer isso, inclusive, como docente lá da Faculdade de Medicina da UFRJ, é extremamente deficiente. Eu dou um curso de saúde pública, eu não dou aula de pediatria, eu dou aula no Instituto de Saúde Coletiva. E é um momento muito especial para os alunos, porque pela primeira vez, eles estão no oitavo período, estão no quarto ano de Faculdade de Medicina, eles ouvem falar de saúde, gente. Na UFRJ, que é a segunda maior faculdade de medicina do Brasil, certamente a primeira ou a segunda melhor. Então, não é uma crítica ao UFRJ, é uma crítica à formação médica, que é extremamente empobrecedora. Né? Ela forma bons técnicos, né? A gente tem excelentes faculdades que formam bons técnicos em doença, mas há muitos anos eu penso o seguinte, devia ter uma formação para médico que atende na atenção primária, em ambulatórios, em consultórios, e uma outra formação para quem atende em hospital, porque são realidades tão, tão, tão diferentes. Então, foi a última vez que eu encontrei uma anemia falciforme na minha vida. Foi na faculdade de medicina, foi na residência, gente. Não, e anemia falciforme não é uma doença tão rara assim. Estou dando um exemplo bobo, mas a gente estuda só doença, 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 e aquilo que é fundamental para manter a saúde, promover a saúde da criança, da família, não se fala. O que é isso? No caso do adulto, por exemplo, no caso do ser humano em geral, alimentação. Quem é que estuda nutrição? Você mesmo coloca, Moisés. A gente tem 15 horas de nutrição num curso de medicina que tem 4.000, sei lá, 6.000 horas. 10.000 horas. 10.000 horas. A gente tem 15 horas de nutrição. Nutrição, isoladamente, é o fator mais determinante da saúde humana. Não tenha dúvida disso. É claro, se a pessoa vive em regime de escravidão ou vive numa caverna, ela vai ter outros problemas. Mas numa vida normal, urbana, digamos assim, numa cultura como a nossa, num país como o nosso, com todas as limitações, a alimentação é o grande determinante da saúde, tanto na falta quanto no excesso, quanto na qualidade em especial. Você quase não estuda isso. E na criança, a gente não fala de brincar, a gente não fala de amamentação, a gente não fala de natureza, que são elementos fundamentais, né, da saúde da criança. E a gente aqui fez uma iniciativa muito legal com a SBP, né, 2 anos atrás agora, 3 anos, fazendo esse manual Criança e Natureza, que foi, inclusive, que se fala muito do brincar ali, né? O brincar nunca está dissociado da natureza. Quando se fala de natureza e infância, se fala de brincar, é claro, né?
E isso foi uma coisa bem complementar. Assim, por um lado, a Academia Americana de Pediatria falando em brincar, e nós aqui falando, a Sociedade Brasileira de Pediatria falando de criança e natureza, junto com o Instituto Alana, que também é uma... O Instituto Alana, gente, é uma instituição que deve ser conhecida. Eles são muito importantes para a infância, é uma instituição de garantia de direitos da infância, e que justamente tem um programa de criança e natureza e um programa de brincar, né, que gerou aí o Tarja Branca, foi um dos documentários. Tem muita coisa de brincar também. Porque brincar e natureza são elementos essenciais da infância. Isso. Então, a ideia de trabalhar profissionais de saúde, ou profissionais de saúde não, profissionais de atenção à infância, trazendo as questões do brincar, desde as questões técnicas até as questões filosóficas, até as questões práticas do brincar, como ajudar as crianças a brincarem de forma estruturada e não estruturada, como ajudar as crianças atípicas a brincar, que hoje também é uma questão tão importante, né? É uma iniciativa muito bacana que a Luísa, a Gabriela e a Marina tiveram. A Marina. E me convidaram, eu fiquei muito feliz em participar. Você sabe que, às vezes, eu penso o quanto nós ganhamos vendo uma criança brincar. Uma das frases que eu usava muito, uso ainda de vez em quando, é que a gente precisa, sim, olhar pelas crianças, mas talvez a gente precise mais olhar para as crianças. Elas mostram para a gente aquilo que elas necessitam se a gente tiver olho para ver, ouvido para escutar, pele para sentir, mas principalmente que eu sinto que é o que a gente mais tem sido roubado nessa situação é o tempo. A gente quer atropelar tempo. E se atropela o tempo da criança dentro da nossa ansiedade, da sua performance, de ela ser... Quer dizer, é tão incrível quando a gente olha uma criança... O que você falou da formiga, nossa, é isso. Né? A gente passeia, às vezes, aqui, eu com a minha esposa, no Parque do Ibirapuera, e a gente vê as crianças... elas se divertem com qualquer coisa. A gente precisa dar tempo. Mas a gente está sempre puxando para a próxima. Né? Só para... Acho que deu até mais do que você queria, tá? O que vocês queriam aí. Mas, ó... Vamos empurrando mais, que eu agora já acordei. Agora já estou... Acordou? Então pá. Então tá. Só para complementar aqui, perguntaram onde tem o documentário Tarja Branca. É no YouTube, né? Você acha no YouTube. Fala um pouquinho mais de como as pessoas encontram esse curso. E tem um outro curso que tem o Daniel também, além desse, está montando um seu também, né? Com a Thaís, né? Esse curso com a Thaís é sobre parentalidade, formação de hábitos. Isso é para segundo semestre, isso não é para agora, não. Eu vou ter um curso daqui a pouquinho sobre alimentação saudável da criança, né? Então, trabalhando as questões de saúde profunda, os grandes determinantes da saúde. Vou falar do brincar, depois eu vou falar também de um curso... nesse curso da Luísa, eu vou falar justamente do brincar na natureza. E depois, em junho, por aí, julho, a gente está lançando um curso de... Eu também fui como convidado para um curso de alimentação saudável com foco em veganismo e vegetarianismo, que é a alimentação também mais sustentável e mais saudável. Né? Fala aí, Luísa, então, fala do nosso curso. Fala aí. O curso da gente se chama Cuidar do Brincar, e é justamente para quem está cuidando dessas crianças em qualquer área. E para se inscrever já está com pré-inscrição liberada, tem na bio do meu perfil, tá lá, ou no de Gabi, que é o Mais Lindeza, ou de Marina, que é Estimulação Precoce. Todas estão lá e já pode se pré-inscrever. Está no meu também, está no Pediatria Integral BR. Está no de Daniel também. Você sabe que nessa história de... Mas só você falou do tempo, essa coisa do brincar, do observar a criança, de como a criança precisa do tempo, né?
A gente vive num tempo de muita produtividade, de obsessão com produtividade, né? Onde tudo é feito em linha de montagem, né? Então a criança entra na linha de montagem também, ela sai da escola, tem que fazer dever de casa, sai do dever de casa, vai para aula de natação, para aula de mandarim, para aula de inglês, para aula de corte e costura, para aula de psicomotricidade, para aula de hipismo, equitação, e aí tem que fazer uma aula de yoga, porque também está tão estressada, né? Que em vez de ir para a pracinha desestressada, tem que ir para a aula de yoga. E o adulto, nós também gostamos de brincar. Nós temos a criança aqui dentro, né? Como Picasso dizia, né? A criança nasce artista. Quem fica artista é quem conseguiu preservar o artista dentro de si, e não quem aprendeu a ser artista. Essa é uma noção muito importante. E o brincar é uma forma da gente preservar esse artista dentro de nós, porque o artista é alguém que brinca com a vida. A arte é uma forma de brincar também. Então, o adulto se beneficia muito no mundo de hoje, nesse mundo de estresse que a gente vive, se ele participar da brincadeira da criança e também se os adultos brincarem. Não é à toa que quando as empresas levam os seus executivos, empresários para esses... Levavam, né, antes da pandemia, para esse fim de semana, justamente em lugar de natureza, né? Para ter um momento de encontro, de relaxamento, de aventura. O que se faz, a programação, sei lá, uma palestra ou outra, mas a programação é quase sempre de brincadeira, né? De jogos. Então, a linguagem do brincar é uma linguagem que persiste no adulto, graças a Deus, e a gente precisa dela, a gente precisa brincar muito. É fundamental que o Ouvir o adulto... convite, né? Oi? Ouvir o convite da criança. O filho está o tempo todo chamando a gente para brincar e a gente não Exatamente. escuta. E entrar na brincadeira de cabeça, entrar na brincadeira de como criança. Se for para dançar, é para largar mesmo o corpo, se mergulhar na brincadeira mesmo, de forma completamente acrítica, né? Deixar o superego lá para trás e ir embora, virar criança de novo. Isso faz um bem danado para a gente também. Concordo totalmente, Daniel. Essa sua reflexão me fez lembrar um exemplo prático. Em Pernambuco, quando uma criança faz uma travessura, a gente chama de trela. E um dia meu filho virou um puff meu que eu tinha ganho de casamento, um puff caro, de marca. E ele virou assim o meu puff e sentou em cima. E aí eu olhei para ele e disse: Tom, você está fazendo uma trela? Aí ele disse: Filho, Tom, isso é uma trela? Ele disse: Não, mamãe, isso é um barco. Muito bom. E eu achei sensacional, eu sentei no barco. Já que é para contar a história, eu tenho 2 filhos. Meu filho tinha 2 anos de idade, 3, 4 anos de idade. Eu chego em casa e entro na sala, talvez um pouco mais ele tinha, e a toalha da sala toda rabiscada. Eu olhei aquilo, cansado o dia inteiro, né? Pelo amor de Deus, a gente fala para você, vai desenhar no papel, vai desenhar na toalha. A mãe já viu isso? Não, não viu. Olha, dá uma olhada, chama a Eva, Lu. Isso não pode, a gente fala, tal. E ele com aquela carinha dele, né? Aí eu olhei para ele e falei: Danilo, é bonito isso? Ele olhou e falou assim: lindo, acabou a bronca. Acabou toda aquela hora numa palavra. É impressionante. Eu estava falando do tempo e eu lembro de uma frase que eu uso. Eu tenho alguns mantras, né? Um dos meus mantras em relação a isso, eu digo sempre assim, que antes e mais para a criança, na imensa maioria das vezes, não é melhor. Antes e mais. Não é melhor. Se é antes, é porque não está na hora. E se é mais, é porque passou da conta. Já passou da hora. Já passou da conta. Então, a gente não segue o ritmo e o tempo da criança. Eles puxam a gente constantemente e eu acho que nós não temos no momento de hoje, até, vamos colocar que nós estamos vivendo uma situação única, muito sofrida, muito difícil, e que, de repente, assim... Música, dançar, cantar, correr,
libera um pouquinho de toda essa energia, dessa criatividade que todos nós temos e que fica represada principalmente no peso dos ombros, né? Que a gente acaba se curvando na frente do computador, na frente das telas quando é necessário, e nós deixamos essa nossa criança interferir de forma pesada nessas crianças que estão querendo aparecer. Olha, eu já faz um tempo que eu estou sem fazer live, até porque eu acho que ano passado eu fiz muitas, e foi realmente, acho que cansativo, as próprias pessoas não estão já... Mas olha, que delícia ter feito essa live, ter tido essa aceitação de vocês. Vocês são incríveis. E eu conheço vocês a gente por trás do agradece, Moisés, você ter convidado a gente para fazer uma live, oportunizando aí a discussão sobre o brincar no momento que a gente está lançando o curso. É uma força muito grande e foi uma ótima ideia. Eu que estava cansadíssimo já me animei com a conversa, com a presença de vocês dois, grandes amigos que eu ganhei aqui na virtualidade. O Moisés já conheço pessoalmente, né? Já nos abraçamos, mas a Luísa, o dia vai chegar, né, Luísa? Estou esperando você, Carol e Moisés. Tem que chegar. E tem uma turma grande. Eu vou para Recife em julho, possivelmente. Venha também. Opa! Gente, vamos finalizar aqui e eu queria uma mensagem, eu sei lá, fala aí o que vocês quiserem falar, é de vocês a casa aí. Vocês mandam. Eu queria agradecer mais uma vez, fiquei muito honrada, fiquei de fato emocionada com esse espaço. Muito obrigada. A gente não por acaso chama no privado você de professor, porque você realmente é um grande mestre. Sim. Eu apelidei Daniel de Doutor Natureza, você é nosso professor. Então, muito, muito obrigada por esse espaço. Quero agradecer também, Moisés, agradecer também o privilégio que você me deu de estar ao ladinho, quase bochecha com a minha amiga Luísa. E isso aí. E também convidar vocês, agradecer a todo mundo que esteve com a gente, um monte de gente aqui, quase 300 pessoas, e convidar vocês para conhecerem, para se pré-inscreverem no curso, quem tiver interesse, especialmente quem trabalha com infância, e claro, pais e mães também trabalham com infância, afinal de contas, né? Porque a discussão é muito atual, muito relevante, muito, muito importante. E a mensagem final é: vamos brincar, minha gente, vamos brincar. Luísa, infância, _, fora, _, da, caixa. Daniel Becker, pediatria integral BR. E eu vou falar do curso que eu não vou fazer, tá? Eu não tenho curso nenhum para fazer. Eu só estou trazendo aqui, aprendendo e curtindo cada vez mais com vocês. Muito obrigado para quem esteve aí com a gente até agora. E a gente vai, com certeza, se encontrar em outras situações, em outras lives, e saudades daquilo que a gente ainda vai ter, né? Nós vamos nos encontrar com certeza. Está terminando. Nós estamos mais distante do começo da pandemia. Quando ela vai terminar, um dia a gente tem essa esperança, mas nós estamos cada vez mais distante do começo. E que o bom senso e que a paz e a saúde e a falta de... a humanidade e a natureza consiga iluminar alguma coisa nesse nosso caminho para que a gente consiga sair dessa com saúde e brincar muito ainda. Gente, a brincadeira vai ficar bem melhor depois de outubro do ano que vem. Aí nós vamos brincar para caramba. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá bom, tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Valeu. Beijo, tchau. Obrigado a todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.